A TVA lhes apresenta reunião da Comissão de Finanças. Na pauta de hoje, ainda a discussão do projeto da Lei Orçamentária Anual. Os deputados teriam prazo até hoje para entregarem suas emendas, e esse prazo foi prorrogado para o próximo dia 29. Acompanhem. Uma boa tarde a todos e todas. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos de hoje da Comissão de Finanças, da 19ª reunião ordinária, da 2ª sessão legislativa ordinária, da 20ª legislatura de forma híbrida. Cumprimento aqui ao meu lado o deputado Adilson Espíndola, cumprimento já presente de maneira virtual o deputado delegado Danilo Baense, cumprimento também de maneira virtual o deputado engenheiro José Esmeraldo, cumprimento também, agora está chegando aqui o deputado Coronel Wellington, então temos quórum. Eu cumprimento também todos os assessores, assessoras aqui presentes, todos os servidores da Assembleia Legislativa e principalmente a todos que nos assistem pela TV Assembleia e pelas redes sociais desta Casa de Leis. Eu dispenso a leitura da ata da 18ª reunião ordinária, sendo que esta foi encaminhada para os membros da comissão e coloco a mesma em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos como voto do deputado Adilson Espíndola. Pela aprovação, senhor presidente. Pela aprovação. Deputado Coronel Wellington. Pela aprovação. Deputado delegado Danilo Baense. Pela aprovação, presidente. Pela aprovação. Deputado Wellington Calegari, também de forma virtual, obrigado pela presença. Vossa Excelência já está apta a votar. Aprovação da ata. Sim, senhor presidente. Pela aprovação, deputado Wellington? Pela aprovação da ata. Pela aprovação. Obrigado. O deputado engenheiro José Esmeraldo também acompanha. Eu também. Aprovada a ata à unanimidade. Nesse momento eu passo a palavra para o Eduardo para a leitura do expediente. Leitura do expediente. Correspondências recebidas, itens de número 1 e 2. Ofício do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo encaminha a prestação de contas mensal referente ao mês de outubro de 2024 e encaminha o relatório trimestral de atividades do terceiro trimestre de 2024. Ciente. Itens de número 3, ofício do gabinete do deputado Adilson Espíndola, justifica sua ausência na reunião ordinária desta comissão. Ciente. Proposições recebidas, não houve no período. Ciente. Proposições distribuídas aos senhores deputados, não houve no período. Ciente. Proposições baixada de pauta, não houve no período. Ciente. Proposições sobrestadas, não houve no período. Ciente. Devolvo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da comissão. Passamos diretamente à ordem do dia. O primeiro item da nossa pauta é a votação da alteração no cronograma de trabalho, que nós ampliamos o prazo de emendas, das emendas individuais dos deputados. O prazo vencia nesta segunda-feira, hoje, dia 25/11, e nós ampliamos o prazo até a próxima sexta-feira, dia 29. Eu coloco em discussão essa alteração no cronograma, lembrando que os demais itens do cronograma foram mantidos inalterados, apenas alteramos a data para os deputados entregarem suas emendas individuais. Então, coloco em discussão essa alteração. Não havendo quem queira discutir, como voto do deputado Adilson Espíndola. Voto pela aprovação, presidente. Pela aprovação, deputado Coronel Wellington, pela aprovação. Deputado delegado Danilo Baense. Pela aprovação. Pela aprovação, deputado Wellington Calegari. Pela aprovação, presidente. Pela aprovação, deputado João Coser, já presente de maneira virtual. Pela aprovação, deputado engenheiro José Esmeraldo também, eu também. Aprovada a unanimidade, fica alterado o cronograma. Prazo final para a entrega das emendas individuais dos deputados até a próxima sexta-feira, dia 29. Nós também oficialmente informamos que as emendas individuais foram aumentadas de R$2 milhões para o valor de R$2.200.000, ou seja, um aumento de 10% no valor das emendas individuais. Então, estou fazendo a comunicação oficial.
Esse valor de definição de emendas é sempre de praxe, um acordo feito com a Casa Civil, com o governador do Estado, e nós conseguimos chegar a esse valor de 2.200.000. Então, cada deputado poderá indicar ao governo do Estado, dentro da peça orçamentária, dentro desse limite de R$2.200.000, indicações para que nós possamos atender entidades que sejam importantes para a sociedade, na linha de trabalho de cada deputado. Passamos também agora aos itens de relatoria. O nosso item 5 aqui são matérias, item 5 é matéria de relatoria do deputado Coronel Wellington, mas teve um pedido de vista do deputado Mazinho dos Anjos. Como o deputado Mazinho dos Anjos não está presente, deputado Coronel Wellington, com a sua aquiescência, eu vou manter essa matéria na pauta para a próxima reunião. O item número 6 é o projeto de lei da deputada Janete de Sá, número 432/2021, que houve aqui a relatoria do deputado delegado Danilo Baense. O deputado Wellington Calegari pediu vista, fez um voto divergente, e o relator, deputado delegado Danilo Baense, pediu prazo até esta sessão para analisar as considerações do deputado Wellington Calegari. Eu pergunto, deputado delegado Danilo Baense, se Vossa Excelência está apto a relatar a matéria, mantendo o seu voto. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, trata-se de parecer ao projeto de lei 432/2021, de iniciativa da senhora deputada Janete de Sá, que dispõe sobre o seguinte tema: cassação da inscrição estadual de empresas que pratiquem abuso, maus tratos ou outras condutas cruéis contra animais e dar outras providências. E que pese a louvável a iniciativa, vemos que há punição demasiadamente severa ao empresário e que nos causa muita preocupação, que é a possibilidade de cassação da inscrição estadual do estabelecimento comercial que eventualmente for flagrado em alguma prática abominável de maus tratos aos animais. A punição, como se vê, presidente, ela vai muito além do que deveria, porque ela atinge aí fornecedores de estabelecimento, funcionários, familiares, terceiros, a própria empresa, e os seus sócios. Temos de ter em mente que a legislação estadual é 8.069 de 2005, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais no âmbito do Estado do Espírito Santo, que abarca hipótese de maus tratos aos animais. Nesse contexto, ainda que se reconheça o nobre propósito da autora, entendemos que a Lei 8.060 de 2005 já nos traz diversas situações e medidas coercitivas suficientes para salvaguardar os animais e a sua integridade. Assim, entendemos que o presente projeto de lei não promove a integral proteção aos animais, visto que sua abordagem punitiva é, a nosso ver, e de acordo também com o nosso colega deputado Calegari, extremamente excessivo e desproporcional às empresas, o que pode ser um risco para a economia de um modo geral. Pelas razões assim dispostas, recomendamos aos nobres pares dessa comissão a adoção do seguinte: a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, de acordo com o previsto no artigo 42, os artigos 42 e 43 e seus incisos do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, pela rejeição do projeto de lei 432/2021, de autoria da deputada Janete de Sá. É como relatamos, presidente. Obrigado, deputado delegado Danilo Baense. Voto qualificadíssimo de Vossa Excelência. Eu já antecipo que estou plenamente de acordo com o voto de Vossa Excelência, mas nesse momento eu coloco, agradecendo também ao deputado Wellington Calegari, que trouxe à tona essa discussão, e eu coloco em discussão o voto do deputado delegado Danilo Baense. Não havendo... Deputado Wellington Calegari. Uma breve fala aqui, em primeiro lugar, que ponderar a capacidade do relator, deputado Danilo Baense, que analisou o voto, reorganizou o seu relatório de forma brilhante e mostrar como que é importante o nosso trabalho coletivo aqui na Assembleia. Não tem demérito nenhum quando nós pegamos e olhamos os nossos votos e refazemos. Eu já fiz isso também, já entrei. É por isso que quando a gente entra
com um projeto de lei, por exemplo, ele pode ser emendado, modificado, retirado, e o delegado Danilo Baense mostrou aí uma qualificação extraordinária no seu relatório, e também ponderar que a deputada Janete de Sá é uma defensora extraordinária da causa animal e com certeza tinha a melhor das intenções desse projeto, mas realmente em nome também da liberdade econômica, em nome da necessidade de proteger também a propriedade privada, as empresas, e do excessivo rigor que essa lei poderia trazer, tendo em vista que já existe legislação, eu tenho em defesa dos animais. Eu quero aqui parabenizar o relatório do nosso querido deputado Danilo Baense e até adiantar o meu voto também, que é favorável ao relatório. Obrigado, deputado Wellington Calegari. Não havendo mais quem queira discutir, eu também cumprimento, já está presente de maneira virtual, o deputado Alexandre Chambim, obrigado pela presença, e eu vou colher os votos. Deputado Adilson Espíndola. Acompanho. Acompanho o relator. Deputado Coronel Wellington. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Deputado Wellington Calegari. De acordo com o brilhante relatório, presidente. Acompanho o relator. Deputado Alexandre Chambim, se Vossa Excelência já estiver apto a votar. Acompanho o brilhante relatório do deputado Danilo Baense. Acompanho o relator. Deputado João Coser. Está aqui na porta também acompanhando o relator. O deputado José Esmeraldo também acompanha o relator e eu também acompanho o relator. Aprovado à unanimidade o voto do deputado Danilo Baense pela rejeição do projeto de lei número 432/2021 da deputada Janete de Sá. O projeto agora segue sua tramitação regular. O item 7 da pauta, projeto de lei número 819/2023, deputado Coronel Wellington, o relator deputado delegado Danilo Baense. Eu pergunto se Vossa Excelência está apto a relatar. Em condições, presidente. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Trata-se de parecer a ser elaborado por essa comissão em que se analisa o mérito do projeto de lei 819/2023 proposto pelo excelentíssimo deputado estadual Coronel Wellington. Em linhas gerais, a finalidade da proposição é reconhecer a prática de wheeling, popularmente conhecido como grau, e demais manobras de motocicleta como prática esportiva em todo o estado do Espírito Santo. Sem dúvida, a aprovação da medida é benéfica. A estimativa de impacto orçamentário mostra-se nula ou de pouca monta, sendo incapaz de trazer impacto negativo ao sistema, especialmente considerando o benefício que pode trazer para a região. A proposição não apresenta dispositivos cuja execução podem repercutir negativamente nas finanças públicas. No que diz respeito ao mérito, verifica-se que o projeto vai ao encontro do interesse público do Estado do Espírito Santo, revelando-se assim necessário e importante nos termos dos artigos 42 e 43 da Resolução 2700 de 2009. Pelas razões acima, sugerimos aos nobres pares desta comissão a adoção do seguinte: a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é pela aprovação do projeto de lei 819/2023, de autoria do deputado estadual Coronel Wellington, pelas razões supramencionadas. É como relatamos, presidente. Obrigado, deputado delegado Danilo Baense. Eu coloco em discussão o relatório do deputado delegado Danilo Baense. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos. Como vota o autor da matéria, o deputado Coronel Wellington? Obrigado, presidente. Eu voto favorável, agradecendo o deputado delegado Danilo Baense, o relatório. Importante nós darmos avanços necessários a esse tipo de atividades esportivas, levando para a regulamentação oficial, nas quais o futebol já tem um espaço, o basquete já tem um espaço, o vôlei já tem um espaço, o skate já tem um espaço. Então nós precisamos de criar um espaço para esse novo esporte, para que eles saiam das ruas, não colocando assim a comunidade em risco de acidentes. Obrigado. Obrigado, Coronel Wellington. Como vota o deputado Adilson Espíndola? Acompanho o relator, senhor presidente. Acompanho o relator também. Deputado Alexandre Chambim. Deputado Alexandre Chambim. Deputado Wellington Calegari. Conforme o relatório, senhor presidente. Conforme o relatório. Também o deputado engenheiro José Esmeraldo, eu também acompanho o relatório. Fica aprovada a matéria.
Aprovado o voto do deputado Danilo Baiense e a matéria agora segue sua tramitação regular na Casa. O item número 8, o projeto de lei também de autoria do deputado Coronel Wellington, número 842/2023, também sob relatoria do deputado delegado Danilo Baiense. Eu pergunto se Vossa Excelência está apto a relatar. Apto, presidente. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Trata-se de parecer a ser elaborado por esta comissão em que se analisa o mérito do projeto de lei 842/2023, proposto pelo excelentíssimo deputado estadual Coronel Wellington. Em linhas gerais, a finalidade da proposição é declarar patrimônio cultural e imaterial do Estado do Espírito Santo a festa do Carro de Boi de São José do Calçado. A festa do Carro de Boi de São José do Calçado institui um circuito turístico dedicado a essa tradição e ajuda a preservar os conhecimentos, habilidades e histórias relacionadas ao seu uso, fomentando o turismo sustentável e o desenvolvimento econômico regional. Sem dúvida, a aprovação da medida é benéfica. A estimativa de impacto orçamentário mostra nula ou de pouca monta, sendo incapaz de trazer impacto negativo ao sistema, especialmente considerando o benefício que pode trazer para a região. No que diz respeito ao mérito, verifica-se que o projeto de lei vai ao encontro do interesse público do Estado do Espírito Santo, revelando-se assim necessário e importante nos termos dos artigos 42 e 43 da Resolução 2700/2009. Pelas razões acima expendidas, sugerimos aos nobres pares desta comissão a adoção do seguinte: a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é pela aprovação do projeto de lei 842/2023, de autoria do deputado estadual Coronel Wellington, pelas razões supramencionadas. É como relatamos, presidente. Muito obrigado, deputado delegado Danilo Baiense, pelo relatório sucinto e muito qualificado. Eu coloco em discussão o relatório de Vossa Excelência. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos, como voto do deputado Coronel Wellington, autor da matéria. Presidente, eu voto favorável, parabenizando o deputado delegado Danilo Baiense pelo voto em favor do interesse público contido na matéria. Muito obrigado, deputado Adilson Espíndola. Presidente, acompanho o relator. Acompanho o relator. Deputado Wellington Calegari. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator. Deputado Alexandre Chambim. Não respondendo, deputado engenheiro José Esmeraldo com o relator, eu também acompanho o relator, fica aprovada a matéria e ela segue sua tramitação regular. Na sequência, eu vou pular aqui o deputado Alexandre Chambim, que apesar dele estar presente, ele não está ali se manifestando, deve estar com algum problema no áudio dele, e eu vou passar para o item 14 da nossa pauta, que é um projeto de lei do deputado Capitão Assunção, cujo relator é o deputado Mazinho dos Anjos, mas houve um pedido de vista do deputado Adilson Espíndola, concedido na 15ª reunião ordinária. Também uma emenda modificativa apresentada pelo relator e uma emenda aditiva apresentada pelo deputado Deninho Silva, na Comissão de Justiça. E eu pergunto ao deputado Adilson Espíndola se ele está apto a devolver a matéria à comissão. Estou sim, presidente. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Projeto de lei de número 65/2020, de autoria do deputado Capitão Assunção. Assunto: dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de banheiros químicos adaptados às necessidades de pessoas com mobilidade reduzida ou que utilizem cadeiras de rodas, no âmbito do Estado do Espírito Santo. A matéria foi protocolada no dia 24 de janeiro de 2020, lida no expediente da sessão ordinária no dia 4 de fevereiro de 2020. A Procuradoria da Assembleia Legislativa, por sua vez, opinou pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da propositura, nos termos do seu parecer técnico legislativo, as folhas de 18 a 34 dos autos. A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, onde recebeu o parecer número 229/2021 pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei conforme atas folhas 64 a 66 dos autos. A matéria seguiu para a Comissão de Saúde e Saneamento, que ofereceu o parecer número 20/2021 pela aprovação da matéria. O projeto de lei foi encaminhado à Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, que opinou pela aprovação da matéria.
Em 16 de agosto de 2023, foi protocolada a emenda número 1/2023 pelo deputado estadual Deninho Silva, com a finalidade de acrescentar o parágrafo único no artigo 1º para informar que os estádios de futebol e arenas esportivas estão excluídos da obrigatoriedade estabelecida nesta lei, tendo em vista, segundo a justificativa do autor da emenda, que já existente regulamentação municipal e supervisão ativa do Ministério Público em relação a esses locais, sendo que ambos os órgãos asseguram que esses estabelecimentos atendem aos rigorosos padrões de acessibilidade, que inclui, mas não se limitam, a banheiros adaptados e rampas de acesso. Finalmente, a proposição veio a essa Comissão de Finanças, Economia e Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, para exame e emissão de parecer nas formas do artigo 42 e 43 do Regimento Interno. É o relatório. Parecer. Sem dúvida, a aprovação da medida vai ao encontro do interesse público. A estimativa de impacto orçamentário mostra-se de pouca monta, sendo incapaz de trazer impacto negativo ao sistema, especialmente considerando que o benefício que traz para os indivíduos com deficiência ou mobilidade reduzida, possibilitado a sua inclusão nos espaços e eventos que menciona. Sob a ótica das finanças, a proposição apresenta alguns dispositivos cuja execução pode repercutir negativamente nas finanças públicas, notadamente os artigos 3º e 4º, pois o percentual de 10% de banheiros químicos adaptados originalmente proposto pode estar desproporcional em relação à demanda nesses eventos, que costuma ser muito inferior a 10% do total do público presente. Adotar percentual maior do que seria realmente necessário poderia gerar custos desnecessários aos setores públicos e, consequentemente, onerando os consumidores finais desses eventos. Já em relação ao artigo 4º, a emenda proposta visa alterar, reduzir a faixa extremamente ampla e desproporcional, dentro da qual o valor da multa em caso de infração pode variar. Por isso, sugere-se a adoção de emenda conforme sugerido na conclusão deste parecer. Após a sua adoção, não haverá qualquer óbice para regular a tramitação da proposição. Pelas razões acima expedidas, sugerimos aos nobres pares desta comissão de adoção do seguinte parecer. A Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é pela aprovação do projeto de lei de número 65/2020, de autoria do deputado estadual Capitão Assunção, pelas razões suprimencionadas, com a adoção da emenda número 1/2023, apresentada pelo deputado estadual Deninho Silva, e da emenda número 2/2023, apresentada pelo deputado estadual Adilson Espíndola, conforme abaixo. Emenda número 1/2023 do projeto de lei, número 65/2020. Artigo 1º do projeto de lei 65/2020 passa a vigorar acrescido do parágrafo único com a seguinte redação. Parágrafo único. Os estádios de futebol e arenas esportivas estão excluídos da obrigatoriedade estabelecida nesta lei, emenda número 2/2023, ao projeto de lei número 65/2020. Os artigos 3º e 4º do projeto de lei, número 65/2020, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O percentual de banheiros químicos adaptados com acessibilidade deverá ser de 2% em relação aos banheiros químicos comuns, garantindo-se pelo menos uma unidade com acessibilidade, caso o percentual resulte em fração inferior. Artigo 4º. O não cumprimento do disposto nesta lei sujeitará aos organizadores e responsáveis pelo evento as seguintes penalidades. Primeiro, advertência. 2, multa entre 500 a 5 mil
VRTs. Terceiro, a reincidência de multa será aplicada no parágrafo único. A multa será dosada proporcionalmente ao número de banheiros químicos instalados, senhor presidente. Devolvo a matéria, Vossa Excelência. Obrigado, deputado Adilson Espíndola. Como Vossa Excelência fez um voto coincidente com o voto do deputado Mazinho dos Anjos, né, que também relatou pela aprovação com a emenda do percentual de 2%, eu entendo que não é necessário voltar ao relator, pergunto até se a Procuradoria tem alguma divergência, uma vez que foi a emenda de Vossa Excelência dos 2% é a mesma do deputado Mazinho. Portanto, o projeto, na minha opinião, aqui não precisa retornar ao relator, uma vez que Vossa Excelência, na verdade, está dando um voto exatamente semelhante ao do relator, deputado Mazinho dos Anjos, o que eu posso considerar um voto... O voto do deputado Adilson está igual na emenda de 2%. Então, vamos seguir, né? Então, eu considero que o projeto pode continuar a tramitação, não necessitando de voltar ao relator original, que é o deputado Mazinho dos Anjos. Então, só para a gente aqui esclarecer os demais deputados, para que todos possamos votar, o projeto do deputado Capitão Assunção dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de banheiros químicos. Tanto o deputado Mazinho dos Anjos quanto o deputado Adilson Espíndola votaram por diminuir o percentual de obrigatoriedade de banheiros químicos de 10%, que é o original do deputado Capitão Assunção, para 2%, considerando que 10% é uma medida muito desproporcional, considerando os públicos de eventos, né? Então, sendo que mesmo estando em 2%, fica garantido no mínimo um banheiro adaptado quando o percentual de 2% for inferior a 1%. Então fica garantido pelo menos um banheiro em todos os eventos e quando o número de banheiros for alto, por exemplo, 100 banheiros químicos, ele tem que ter 2%, ou seja, 2 banheiros adaptados. E também uma emenda também acatada tanto pelo relator quanto pelo deputado Adilson Espíndola, do deputado Deninho Silva, excluindo os estádios de futebol e arenas esportivas dessa medida, uma vez que já há as regulamentações municipais a respeito dos estádios e uma fiscalização do Ministério Público nessas arenas. Então, como as duas emendas estão sendo tanto acatadas pelo relator quanto pelo deputado Adilson Espíndola, eu entendo que nós estamos aptos a votar e coloco em discussão o relatório do deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Coronel Wellington. Sim, para instrumentação pública que existente nos parques públicos de brinquedos e tal, tem uma lei federal, se não me engano, ele fala no percentual de 5% dos brinquedos. Não seria oportuno também a gente colocar esses 5%? Se Vossa Excelência quiser pedir vista para analisar, fica à vontade. Sim. Não é o total de banheiros. Sim, sim. Mas lá nos parques públicos, aqueles aparelhos, inclusive academias, aparelhos para as crianças, existe uma legislação federal que fala num percentual de 5%. Não tem. Não, tudo bem. Agora, essa segunda situação aí de a gente excluir o estádio e as arenas, aqui na capital é uma coisa, nos municípios do interior não tem essa regulamentação e os coordenadores, os realizadores desses eventos, de muitos eventos no interior, eles não têm nenhuma regra específica que fala sobre isso, não. E se nós tirarmos desse dispositivo, dessa lei aí, a obrigatoriedade, né, dos realizadores dos eventos nos estádios, em que vale inclusive aos poderes públicos, e as arenas esportivas também, que são realizações tanto do poder público quanto da iniciativa privada, nós vamos estar cerceando esse direito aí, porque são muitas pessoas, inclusive nós temos diversas competições exclusivamente de pessoas com deficiência. E como é que a gente ia ficar? Só para a gente criar um debate aqui, uma reflexão favorável às pessoas com deficiência,
que no Espírito Santo, assim como no Brasil, que vale um percentual de quase 30%. Então nós estamos cerceando esse pessoal aí. Gostaria de saber o pensamento dos demais colegas aí sobre isso. Bom, continua em discussão a matéria. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado delegado Danilo Baense. Eu concordo aí, presidente, até com a colocação do nosso deputado Coronel Wellington. Vossa Excelência, veja só, com relação à legislação dos concursos públicos, o percentual para os deficientes é de 5%, então seria até um percentual mais viável, né? E ele tocou num ponto muito importante, que é com relação aos eventos que são realizados no interior do Estado. Eu acho que seria interessante se ele pudesse colocar uma emenda nesse sentido, mas o Coronel Wellington abriu aí a discussão, e se ele quiser pedir vista, eu também vou acompanhá-lo nisso. Então fica a critério tanto de Vossa Excelência quanto do deputado Coronel Wellington. Se um dos dois deputados quiser pedir vista, vou fazer uma análise, tanto da questão do percentual quanto da questão das arenas esportivas, é regimental. Então, o deputado Coronel Wellington está pedindo vista da matéria, eu vou conceder vista ao deputado Coronel Wellington, para que na próxima sessão ele possa trazer o voto dele, ou concordando com o relatório do deputado Mazinho e do deputado Adilson Espínola, ou trazendo alguma divergência para que os deputados possam analisar. Fica então, obrigado, presidente, sob vista do deputado Coronel Wellington. O próximo item é um projeto de resolução número 23/2022, deputado Teodorico Ferraz, cuja relatoria é do deputado Adilson Espínola. O projeto possui uma emenda aditiva, aprovada nas comissões anteriores, e eu pergunto se Vossa Excelência está apto a relatar. Estou sim, presidente. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Projeto de resolução de número 23/2022, de autoria do deputado Teodorico Ferraz. Emenda acrescenta o parágrafo 14 ao artigo 59 da resolução número 2700, de 15 de julho de 2009, do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de projeto de resolução de número 23/2022, de autoria do senhor deputado estadual Teodorico Ferraz, que acrescenta o parágrafo 14 ao artigo 59 da resolução de número 2700, de 15 de julho de 2009, do Regimento Interno. Projeto de lei veio a esta Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, para exame e parecer o que tange ao mérito respectivo, em conformidade com as normas regimentais estabelecidas no artigo 42 do Regimento Interno da ALIS. É o relatório. Parecer. Sobre a ótica de finança, economia, orçamento, fiscalização, controle e tomada de contas, a proposta do legislador estadual no exame de mérito não possui óbice para sua aprovação, pois além de ser relevante e oportuna no atendimento do interesse da coletividade, não gera despesa ou redução de receita para a administração pública estadual. Em suma, a presente proposição legislativa não representa qualquer risco de comprometimento das finanças públicas, devendo ser aprovado no exame de mérito, motivo pelo qual sugiro aos ilustres membros desta comissão a adoção do seguinte: parecer número A Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é pela aprovação do projeto de resolução de número 23/2022, de autoria do senhor deputado estadual Teodorico Ferraz. Projeto de resolução número 23/2022 acrescenta o parágrafo 14 ao artigo 59 da resolução 2715 de julho de 2009 do Regimento Interno, com a adoção da emenda. A emenda aditiva, aprovada nas comissões anteriores, emenda número 1 ao projeto de resolução número 23/2022, o artigo 1º do projeto de resolução número 23/2022, de autoria do deputado estadual Teodorico Ferraz, que acrescenta o parágrafo 14 ao artigo 59 da resolução 2700, de 15 de julho de 2009, do Regimento Interno, passa a ter a seguinte redação: artigo 1º, o artigo 59 da resolução número 2700, de 15 de julho de 2009, do Regimento Interno, passa a vigorar, acrescido do parágrafo 14, com a seguinte redação: será considerada como concluída a comissão parlamentar de inquérito que não realizar reunião
ou não praticar qualquer ato oficial pelo prazo de 60 dias corridos durante a mesma sessão legislativa, senhor presidente. Devolvo a matéria a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Adilson Espíndola. Coloco em discussão o relatório do deputado Adilson Espíndola. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos como voto do deputado Coronel Wellington. Voto com o relator, presidente. Com o relator pela aprovação. Deputado delegado Danilo Baense. Acompanho o relator, presidente. Com o relator, deputado Alexandre Chambinho. Não respondendo, deputado Wellington Calegari. Deputado Wellington Calegari. Não respondendo, deputado engenheiro José Esmeralda acompanha o voto, eu também acompanho o voto, 5 votos favoráveis. Fica aprovada o parecer do deputado Adilson Espíndola e o projeto pela aprovação da matéria, e o projeto segue sua tramitação regular. O próximo item, o item 16, projeto de lei número 99/2023, de autoria do deputado Deninho Silva, também sob relatoria do deputado Adilson Espíndola. Eu pergunto se Vossa Excelência está apto a relatar. Estou sim, presidente. Então, Vossa Excelência, com a palavra. Projeto de lei de número 99/2023, de autoria do deputado Deninho Silva. Ementa. Dispõe sobre atendimento prioritário a pessoas portadores de lúpus eritematoso sistêmico nos hospitais, ambulatórios, unidades de saúde e demais estabelecimentos congêneres da rede pública e privada de saúde do Estado do Espírito Santo. Relatório. A referida proposição legislativa foi protocolizada na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo em 23 de fevereiro de 2023 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 27 do mês de fevereiro de 2023. A tramitação regular na Procuradoria-Geral, onde recebeu análise e pareceres, concluindo entendimento pela constitucionalidade, na forma dos pareceres de número das folhas 14 a 25, as folhas 28 e 31 e folhas 36. A Comissão de Constituição, Justiça, Serviço Público e Redação, em votação realizada na 28ª reunião ordinária e híbrida, ocorrida dia 31 de outubro de 2023, proferiu o parecer 322/2023, cuja conclusão foi pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei de número 99/2023. Após a proposição, foi encaminhada à Comissão de Saúde, cujo parecer concluiu pela rejeição na forma do parecer número 13/2024, e na sequência foi remetida a esta Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, para fim de análise do seu mérito, na forma preceituada pelos artigos 42 e 43 da Resolução 2700/2009, Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, com as conclusões descritas nos despachos das folhas 92. O relatório. Parecer. Trata-se de projeto de lei de número 265/2023, de autoria do excelentíssimo deputado Deninho Silva, o qual dispõe sobre o atendimento prioritário a pessoas portadoras de lúpus. Deputado Adilson, só um pequeno ajuste, eu peço para a assessoria conferir, porque aqui para mim aparece o projeto de lei número 99/2023, deputado Adilson leu 200 e projeto de lei número 200, Vossa Excelência leu agora aí, projeto de lei número 265. Então peço à assessoria para confirmar qual é o número correto do projeto de lei, só porque isso vai para as notas taquigráficas e também para os registros da Comissão de Finanças. Então só peço para conferir o número certo desse projeto, por gentileza. Vossa Excelência continua com a palavra. Nos hospitais e ambulatórios, unidades de saúde e demais estabelecimentos congêneres da rede pública e privada de saúde do Estado do Espírito Santo. O deputado proponente, em sua justificativa, argumentou: o presente projeto de lei busca proporcionar melhores condições à saúde das pessoas portadoras de lúpus, para que assim possam estar menos expostas às circunstâncias que agravam a situação e dor e complicações ocasionadas por essa doença debilitante.
Descrito o objeto da proposição, cumpre ressaltar que o parecer dessa comissão se cinge à análise de mérito quanto ao aspecto econômico e financeiro, que ocorram diretamente aumentar ou diminuir as despesas, assim como a receita pública, na conformidade do artigo 42, incisos 5 e 14 do regimento interno estabelecido, estando prejudicada qualquer análise sob ponto de vista diverso, que compete regimentalmente às demais comissões permanentes. Analisando sobre o aspecto econômico e financeiro, cumpre previsão constante do regimento interno desta Casa. Nesse contexto, o projeto de lei em exame atende prontamente o princípio de interesse público. Sob outro ângulo, a estimativa e o impacto orçamentário mostra ser não insignificante, de pouca monta e comparada com o quadro de mudanças positivas para o turismo estadual. Sob a ótica de finanças, economia, orçamento, fiscalização, controle e tomada de contas, o projeto de lei não apresenta qualquer dispositivo cuja execução repercuta negativamente nas finanças públicas, de maneira que não há óbice para sua regular tramitação. O projeto de lei não apresenta estimativa do impacto do orçamento financeiro no exercício que deva iniciar sua vigência e nos 2 exercícios seguintes. Pelas razões acima expendidas, sugerimos aos nobres pares desta comissão a adoção da seguinte parecer e conclusão. Da Comissão de Finanças, de Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, é pela aprovação do projeto de lei de 99/2023, de autoria do excelentíssimo senhor deputado Deninho Silva. Obrigado, deputada Adilce Espíndola. O projeto de lei, só apenas para constar corretamente das notas taquigráficas, de fato é o número 99/2023. Aí no parecer de Vossa Excelência deve ter acontecido algum equívoco, tá? Mas é o 099/2023 mesmo. Coloca em discussão o parecer do deputado Adilce Espíndola. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado delegado Danilo Baiense. Apenas uma sugestão, presidente, para fazer uma pequena correção no texto, ao invés de portadora de lúpus, com lúpus, como é o caso também dos deficientes, não são portadores de deficiência, e sim com deficiência. Obrigado, deputado Adilson. Se o relator concordar, a gente pode fazer esse ajuste. Podemos sim, senhor presidente. Então fica acatada a sugestão de Vossa Excelência. Obrigado, deputado delegado Danilo Baiense, pela sensibilidade. Então, vamos corrigir então. Estamos fazendo uma emenda tanto na ementa quanto no parágrafo. Aí tem que ver qual é, deputado Adilson, que é onde se lê pessoas portadoras de lúpus, pessoas com lúpus. Certo? Depois peço a assessoria para identificar em todos os lugares onde está portadora de lúpulos, para que haja uma emenda a pessoas com lúpus. Muito bem, continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vou colher os votos. Como voto, deputado Coronel Wellington. Com o relator, presidente. Com o relator, deputado delegado Danilo Baiense. Com o relator, presidente. Com o relator, deputado Wellington Calegari. Deputado Chambinho. Deputado engenheiro José Esmeraldo. Com o relator, eu também acompanho o relatório. 5 votos favoráveis, nenhum contrário. Fica aprovado o projeto com esta emenda na redação, tanto da ementa quanto ao longo do texto, onde se lê pessoas portadoras de lúpus, leia-se pessoas com lúpus. Obrigado pela correção, deputado Danilo Baiense, obrigado pelo parecer, deputada Adilce Espíndola. Temos tempo para mais uma relatoria. Projeto de lei, próximo item é o projeto de lei número 42/2023, de autoria do deputado Lucas Escaramuça, cujo relator também é o deputado Adilce Espíndola. Eu pergunto se Vossa Excelência está apto. Estou sim, presidente. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Projeto de lei complementar número 42/2023, de autoria do deputado Lucas Escaramuça. Emenda acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 1º da lei complementar número 662, de 27 de dezembro de 2012, que cria a indenização suplementar de escala operacional para os militares
policiais civis e inspetores penitenciários do Estado do Espírito Santo e da outras providências. Relatório. O projeto de lei em exame foi protocolado no dia 8 de agosto de 2023. A proposição recebeu encaminhamento para a Procuradoria para análise e emissão de parecer, tendo sido ofertado sobre folhas 13 a 18, concluindo-se pela constitucionalidade formal da proposição. Sobre as folhas 23 a 28, ainda no âmbito da Procuradoria, a setorial legislativa divergiu do parecer anteriormente exarado, opinando pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da proposição, entendimento esse ratificado pela Subprocuradoria-Geral Legislativa e pela Procuradoria-Geral. Na Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Serviço Público, a redação foram acolhidos os pareceres técnicos da Procuradoria pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa sobre as folhas 50 a 59 e 65 a 69. No âmbito da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, sobre as folhas 75 a 77, de igual modo pela aprovação. Após houve encaminhamento ao projeto da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento e Fiscalização, controle e tomada de contas sobre as folhas 83 e 85. É o relatório. Parecer. O parecer do projeto-lei visa garantir a não incidência de imposto sobre renda da pessoa física de contribuição previdenciária e indenização suplementar da escola operacional para os militares e policiais civis do Estado do Espírito Santo. A presente medida é simples e visa tão somente consolidar na legislação um entendimento já pacificado nos tribunais pátrios de que não há incidência do imposto de renda sobre verbas indenizatórias. Nesse sentido, visando resguardar aos servidores públicos submetidos à LC 662/2012, quais sejam policiais e bombeiros militares, policiais civis e policiais penais, quanto à indecência de deduções indevidas, é que surge a necessidade de inserir de forma taxativa o referido dispositivo. Insta salientar que os tribunais de contas estaduais já possuem farta jurisprudência em igual sentido, sendo a norma que ora se propõe apenas um complemento para a conformação dos limites tributários e verbas desta natureza jurídica. Cumpre ressaltar que o parecer desta comissão se cinge à análise de mérito quanto ao aspecto econômico e financeiro que ocorram diretamente para aumentar ou diminuir despesa, assim como a receita pública, em conformidade com o artigo 42, incisos 5 e 14º do Regimento Interno, estando prejudicada qualquer análise sob pontos de vista diversos que compete regimentalmente às demais comissões permanentes. Analisando sob o aspecto econômico e financeiro, cumpre previsão constante do regimento interno desta Casa. Sob a ótica das finanças, economia, orçamento, fiscalização e controle de tomada de contas, o projeto de lei não apresenta qualquer dispositivo cuja execução repercuta negativamente nas finanças públicas de maneira que não há óbice para sua regular tramitação. Conclusão. Isto posto, sugerimos aos nobres pares dessa comissão a adoção do seguinte parecer. Parecer a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, na forma do artigo 42, Estado do Espírito Santo, Assembleia Legislativa, incisos 3, 4, 5, 6 e 8 do Regimento Interno, é pela aprovação do projeto de lei complementar número 42/2023, de autoria do ilustre deputado Lucas Escaramuça. Obrigado, deputado Adilson Espíndola, relatando pela aprovação. Coloca em discussão o relatório do deputado Adilson Espíndola. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Coronel Wellington. Presidente, eu queria parabenizar o deputado Adilson Espíndola pela relatoria do projeto e gostaria de acrescentar algumas percepções institucionais nesse projeto, haja vista que a incidência de imposto de renda sobre verbo de caráter indenizatório, ela está contida em pelo menos mais uma percepção dos militares. Eu acredito que
o deputado, o delegado Danilo Baense também deve ter na Polícia Civil, eu gostaria de pedir vistas para a gente fazer essa análise e poder incluir, sendo a mesma matéria, uma emenda a respeito de outras percepções que eles recebem de caráter indenizatório, que como a Constituição Federal está falando, ela não pode incidir imposto de renda sobre essas indenizações. Obrigado, presidente. É regimental, concedo vista a Vossa Excelência, solicitando que Vossa Excelência traga no menor prazo possível a matéria de volta à casa. Dado o horário, eu vou encerrar a nossa reunião. Antes, porém, passando à fase das comunicações, pergunto aos deputados se algum deputado tem alguma comunicação a fazer. Nenhum deputado fazendo nenhuma comunicação. Eu quero fazer duas comunicações rapidamente. A primeira é solicitar aos membros da comissão, solicitar a presença na nossa reunião, que é no dia 9, onde nesta reunião será votada na Comissão de Finanças a peça orçamentária. Então peço aos nobres deputados, membros efetivos da comissão, membros suplentes da comissão, que estejam conosco aqui no plenário às 13h30, na nossa reunião ordinária do dia 9, que é a nossa próxima reunião ordinária. Lembrando que nós estamos fazendo um revezamento por conta da nossa reforma, a pedido do nosso presidente Marcelo Santos, nós estamos fazendo um revezamento do plenário às segundas-feiras com a Comissão de Justiça. Então, a próxima segunda-feira, dia 2, é uma reunião da Comissão de Justiça. Então, a nossa próxima reunião ordinária é dia 9, e nesse dia eu vou colocar em votação o orçamento do Estado, a peça orçamentária que é fundamental para os investimentos que nós, enquanto capixabas, receberemos a partir do ano que vem. Então, peço a todos os deputados, membros efetivos e suplentes da comissão, para estarem presentes aqui no dia 9, às 13h30. Eu também estou conferindo com o deputado Mazinho, como nós estamos com um volume grande de projetos na Comissão de Finanças, o deputado Mazinho talvez não vá usar o dia 2 para a realização da Comissão de Justiça. Caso ele não realize dia 2, nós saberemos isso até amanhã. Eu vou fazer também uma reunião aí extraordinária da Finanças também na próxima segunda, dia 2. Mas isso eu confirmarei no nosso grupo de WhatsApp assim que o deputado Mazinho dos Anjos me disser se ele vai fazer dia 2 ou não a reunião da Comissão de Justiça. Não tendo a reunião da Comissão de Justiça, eu convocarei uma extraordinária no dia 2 para nós continuarmos a votação e esvaziarmos a nossa pauta de projetos dos deputados e deputadas. E no dia 9, mais uma vez lembrando, aproveitando a presença ilustre, agora de forma física, do deputado Wellington Calegari, dia 9, votação da peça orçamentária. Então, aqueles que nos assistem também pela TV Assembleia, pelas redes sociais da Assembleia Legislativa, quiser acompanhar a votação do orçamento na Comissão de Finanças, sem dúvida nenhuma, a votação mais importante que acontece no ano da Comissão de Finanças. Nós, deputados, estamos debruçados sobre a peça. Eu, como relator, estou debruçado. Enviarei o meu relatório até o dia 6 para os deputados e no dia 9 nós faremos a votação e, obviamente, a partir do debate em aprovando a peça, nós entregaremos ao Poder Executivo um orçamento aperfeiçoado para que o Poder Executivo possa realizar os investimentos necessários que estão transformando a vida dos capixabas. Deputado Coronel Wellington, com a Sim, palavra. presidente. Obrigado. Nós gostaríamos de cumprimentar todos os integrantes da Polícia Técnico-Científica que mais uma vez se encontram em nossas galerias e também todos vocês, servidores. Meus parabéns por sempre estarem aqui, acreditando, perseverando, que a vitória será de vocês em nome de Jesus e que, com certeza, todos os senhores e senhoras deputadas também estão mobilizados para que possam ser sensíveis à causa de vocês. Parabéns, tá? Obrigado, deputado Coronel Wellington. Importante registro a presença da nossa Polícia Técnica Científica, importante estrutura da nossa polícia. Já recebemos, inclusive, na audiência pública do orçamento, contribuição do nosso amigo da Polícia Técnica Científica, Tadeu Nicoletti. Eu não sei se ele está aí nas galerias, está ali o Tadeu, esteve aqui na reunião da audiência pública da Comissão de Finanças do relatório e Vossa Excelência, vosso amigo aqui, me fez uma consideração importante que nós estamos considerando no orçamento. Tá bom? Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a reunião da Comissão de Finanças, convocando a próxima ordinária, que é no dia 9, aqui no plenário de Seu Cardoso, às 13h30. Está encerrada a reunião da Comissão de Finanças. Obrigado, meus amigos.